Bem-vindo, ouvintes do Veja Bem. Começamos aqui mais um episódio dessa categoria que visa instigar sobre perguntas populares no site Quora.com. A gente recomenda que você cheque também o irmão mais novo, Veja Bem Menos, sobre assuntos banais, e o Veja Bem Mais, com uma análise mais profunda de assuntos mais sérios no nosso site vejabempodcast.com.br. Antes de começar o episódio, eu só queria passar uma mensagem para vocês que o Facebook não colabora muito, como alguns já sabem, em notificar os nossos seguidores de quando a gente lança novos episódios. Então, para contornar esse problema, se você já não clicou na opção assinar por e-mail no site, que você recebe da própria plataforma Blueberry, a gente pede que, por favor, aqueles que querem ter certeza que vão receber uma notificação, podem mandar seu e-mail para o vejabem@vejabempodcast.com.br. Para aqueles que têm Twitter, também podem seguir a gente, Veja Bem Podcast. Bom, isso dito, vamos ao tópico de hoje, que é liderança. Uma pergunta aqui, também encontrada no Quora, é: o que faz um bom líder? Ou que características de líderes bons que você já teve, que você... Bom, a gente aqui gostaria de compartilhar, e esperamos que vocês ouvintes compartilhem também nas nossas plataformas depois de escutar o episódio. Então vamos lá. Senhor William e Pedro, quando eu digo liderança, em que vocês pensam? Nossa. Com certeza não é na Dilma. Esse é um bom contra-exemplo para começar. Eu penso... Vamos começar aqui pelo Pedro, que tem um certo interesse por coisas militares, né? Eu realmente... o que me veio mais na cabeça são os generais, tipo, coisa do tipo, Alexandre, Júlio César, enfim. Mas como político também vem alguns, por exemplo, Ronald Reagan é um que me veio à cabeça também. E juntamente algumas outras figuras, por exemplo, Papa João Paulo II. No caso... Ele nem está demonstrando preferências, ouvintes. Não, isso são opiniões objetivas Papa e não enviesadas. Eu gosto do Papa Atual. Mas, tipo, como figura de liderança são essas que vêm à minha mente, e cada um por uma característica distinta, né? Porque por ser... Então, compartilha o que você mais gosta deles, que te faz os verem como grandes líderes. Eu acredito que no caso, pelo menos no caso do Ronald Reagan, tanto do João Paulo II, eles entendiam todo o contexto mundial em que eles se encontravam durante toda aquela época do Muro de Berlim, toda aquela coisa. Tanto que existe uma aliança entre os dois, né? O pessoal falava uma aliança muito forte. E eu acho que eles conseguiam mostrar isso para a pessoa de uma forma... Não é aquele discurso político que a gente tem atualmente, aquela coisa muito... Como é que eu posso dizer? Uma coisa assim, muito superficial, por assim dizer. Eu acho que ele conseguiu cativar a pessoa por conseguir transmitir uma sensação de... Compreensão, conseguir cativar as pessoas. Hoje o discurso político, para mim, figuras políticas, assim, eu digo do Brasil, no caso. Isso não tem político que consegue transmitir isso mais. Aqui no Brasil, eu não consigo ver. Você diz transmitir um senso de que eles compreendem um contexto político e histórico onde eles se encontram, exato. Eu acho que isso é um fator determinante, pelo menos para um líder, é conseguir mostrar para... entender a sua situação. Eu vejo validade. Acho que todo grande líder, você consegue pensar em grandes nomes, realmente sabiam em que situação se encontravam e como melhorá-la. Em certo sentido. Depende dos líderes, né? Porque, querendo ou não, vai chegar num ponto que a gente vai falar disso. Todo mundo já sabe, já. Todo mundo já sabe quem é, né? Então nem vamos falar. Mas é engraçado como também tem isso, né? Algumas características que algumas pessoas enxergam como boas, né? Sempre vejo a galera falando esse negócio de que um líder não tem que mandar, ele tem que estar junto, fazer junto. Eu acho isso meio... sei lá. Compreendo que ele tenha que trabalhar junto, que estar junto pra fazer. Mas eu acho que ele não deve estar tão naquela, tipo, se colocar sempre na mesma posição. Porque às vezes eu acho que isso pode criar alguns problemas. Mas isso seria mais gerenciamento? Qual é a característica do líder? Porque se você dizendo isso, você tá meio que implicando que
a característica de um líder que você valoriza é não se botar no meio do povo. Não falo de não se botar. Eu acho que ele tem que, tipo, saber intercalar, sabe? Então, mas isso daí é o que faz um grande líder ou isso que um grande líder deve fazer? Mas, tipo, uma vez que já seja um grande líder. Ah, tá. Então, a pergunta é outra. Eu acho que aqui dá pra usar aquela gíria que a gente falou. Uma pessoa pra frente, como é que é? Pra front? É pra front. Exato. Um bom líder é uma pessoa pra Mas pra front. todos. E é engraçado também que a pessoa tende... que a gente enxerga um líder, por exemplo, naquela figura já... Que ele já lá. Mas é engraçado se você analisar todas as histórias, por exemplo, de Churchill. Eu acho que Churchill é o melhor exemplo. Que durante o período da Primeira Guerra, por exemplo, ele teve quase um desastre na carreira política dele. Foi justamente... Eu acho que ele foi um dos que bolou a parte estratégica lá da Batalha de Galípoli, alguma coisa do tipo, que houve um desastre lá que quase encerrou a carreira dele. Mas ainda assim, você pensar que depois daquilo, depois de uma situação tão grave como essa, ele ressurgir e ter feito tudo que fez depois, realmente é impressionante, né? Você está falando de resiliência? Exato. Eu acho que daria para resumir isso. O Napoleão Bonaparte, depois de... eu acho que aí depende, né? Eu acho que inerentemente a gente quer acreditar que todo grande líder tem resiliência, mas a gente só sabe disso depois que ele tem uma falha e volta. Mas se não voltar, eu acho... É legal, mas não necessariamente implica um grande líder absoluto. Né? Por exemplo, qual foi a grande falha de Hitler que ele voltou? Ele se matou no final. Aí vem aqueles caras... Não, pera, eu tenho que falar um negócio de Hitler. Ele não morreu. Ele não, veio... Veio pro Brasil. Isso daqui não é o Veja Bem Conspirações. Isso daí. E nem vai ter, tá? Quem que acredita? Não. É verdade. Talvez. Vamos deixar na conspiração aí. Quem sabe já não tem, esteja escondido aí num servidor. Casou com uma argentina. A verdade é que já tem um Veja Bem Conspirações num servidor escondido. Opa, vamos dar um prêmio pro ouvinte que achar. Aqui é os Rockefeller respondendo as coisas. E o exemplo atual? Você acha algum grande líder? Não, peraí, eu quero saber mais de você, Willis. Então, não sei. Características, cara. Quando você pensa em liderança, você tem que ter alguma opinião. Mas o que eu falei essa coisa, eu acho que... Não, você tá falando de gerenciamento. Então. Características de um líder. Você fala, esse cara... Quando você vê um grupo de pessoas, ou pensando historicamente... Você consegue ver... Não, tô falando com ele. Você consegue identificar características. Por exemplo, pensa no Gandhi, pensa... Não sei, você falou Alexandre o Grande, né? Bicha. Pensa em Dom Pedro II. Não, mas Dom Pedro II foi um grande estadista, gente. Pô, por favor. A gente falou querendo zoar, mas não realmente zoando. Acho que não tem uma zoeirinha. Fala que é só uma zoeirinha só. É zoeirinha, Dom Pedro II. Hitler foi maravilhoso. Bom, na verdade, Hitler não foi um líder, apesar de, né? O que ele fez. Ele foi um grande líder. Então, ele foi um grande líder. Resultados à parte. Resultados à parte. Ele soube como influenciar, como gerenciar a coisa toda. Opa, agora você tá falando de característica. Influenciar. Saber influenciar, saber, tipo... Eu acho que saber entender também. Visualizar o contexto, se enxergar no contexto. Ele consegue acender a chama dentro da pessoa. Ele sabe onde apertar ali pra fazer a pessoa. É verdade, eu acho que ele sabe apertar os botãozinhos das emoções das pessoas. Resumindo, sabe manipular. Não, mas não é tão manipular. Ele é tipo uma esposa. A esposa é um bom líder. Não, tem aquela coisa que dizem que por trás de todo grande homem existe... uma grande mulher. Bom, no Quora tinha 2 perguntas com bastantes votos nas respostas. Uma era de uma figura que tinha umas pessoas puxando como se fosse uma carroça. Aí uma tinha escrito chefe, que o cara tava chicoteando as pessoas para puxarem a carroça. No outro tinha líder que tava puxando. Aquela que o William comentou de... É o que inspiração se inserindo nela. Aí se vai ser totalmente ou parcialmente. Mas é aquela coisa do... Talvez até do Gandhi que ele falou, seja a mudança que você quer ser. O que inspira fazendo e não só falando ou mandando. E a outra resposta era uma historinha do Mozart. Como a própria pessoa escreveu lá, provavelmente nunca aconteceu. Mas era mais ou menos na linha de um pianista perguntou para o Mozart o que ele achava de como ele poderia compor uma composição XXY lá. E o Mozart falou, talvez você não esteja pronto para isso ainda, porque é muito complexo.
Ele falou, mas você compôs coisas assim com 8 anos. E Mozart respondeu, sim, mas eu nunca perguntei pra ninguém como eu fazia. Só um tapa na cara. Eu acho que teve briga depois, 2 pianistas rolando, tava brigando. Acho que daí fica pra interpretação do ouvinte. Mas são respostas bem por e fáceis de entender, né? É um líder, você leva a sério, é o cara, como diz aquela música do B.O.B., por que os presidentes não vão pra guerra, né, como antigamente. E essa do talvez não esperar ser guiado e começar a se autoguiar também vai muito disso. Mas essa é uma pergunta que eu particularmente tenho pensado bastante, há muito tempo já, desde quando entrei na faculdade. Porque no curso de administração sempre você acaba estudando muitos CEOs, Steve Jobs, Bill Gates, esses grandes caras que você pensa aí, até o Sam Walton do Walmart, que criaram impérios. Querendo ou não, eles são grandes líderes, criaram coisas que até hoje se sustentam. Então, depois de muito, muito tempo, um clarão que me veio depois de ler a biografia do Elon Musk, para quem não conhece, é o fundador da Tesla, da SpaceX, também cofundador do PayPal, e da SolarCity, que é faz painéis solares. Ali é um cara que começou várias coisas, e coisas extremamente improváveis de dar certo quando ele realmente começou. Ninguém tá falando de carros elétricos quando ele começou a investir na Tesla, e hoje Tesla tá bombando. Ninguém pensou em privatizar corrida espacial quando ele começou a falar, e se a gente transportasse coisas pra NASA em vez de deixar que a NASA fizesse isso? Ele era um cara pra fome. Era um cara bem pra fome, bem pra fome. E tem uma coisa que diferencia ele, porque ele não foi o único a pensar nessas coisas. Eu tenho que dar um passo para trás aqui. Mas ele foi o primeiro a realmente fazer algo sólido em relação a essas coisas. Não foi aquela coisa, a gente devia fazer. E quem não sabia que devíamos explorar melhor energias alternativas? Ou voltar a explorar o carro elétrico? Quem nunca pensou em chegar em Marte com os humanos, eventualmente? Mas quantas pessoas realmente fizeram algo em relação a isso? Então, depois de ler essa biografia, e pensando também em Steve Jobs, do qual eu já li a biografia, pensando o Bill Gates, pensando o Sam Walton, pensando em líderes até políticos, como o Churchill, o Benjamin Franklin, que eu também já li a biografia. É uma coisa que, ao longo desses anos, que me pareceu uma característica bem comum entre todos eles, duas. A primeira é visão, é aquela coisa de não se contentar com o que hoje acontece. Porque primeiro, voltando para o que o Pedro falou, eles têm um entendimento muito bom do que está acontecendo e vê como pode ser melhor. Então, qualquer bom líder, grande líder, não vai ser aquele que vai fazer mais do mesmo. Ele sempre vai ser pafron. Vai avançar causas. A gira vai ficar boa, hein? A gente vai usar bastante. Hein? Vamos popularizar isso no Brasil, né? Fora de Santa Catarina, que é onde ela, pelo meu entendimento, é bem utilizada. Então tem que ter visão. Todos que vocês conseguem pensar aí tiveram uma ideia que não era aquela arroz com feijão da época. E a segunda, que talvez seja... Bom, eu não sei se é mais importante ou tão importante quanto. Isso eu tenho que pensar mais ainda. Mas é a execução. Porque ter a ideia e não agir com ela... Você, meu amigo, é um professor de universidade. ou um político, né? Mas... se você realmente executa como fizeram esses grandes líderes que eu mencionei, e aí se ter sucesso ou não é outro fator, né? Mas se tiver sucesso, bom, aí seu nome vai ficar marcado na história como um cara que realmente foi aquele divisor de águas. Mas essas duas coisas, quando eu penso em grandes líderes, mesmo no Gandhi, teve a visão de acabar com a guerra lá ser independente da Inglaterra, e executou a política pacífica deles. Então, se vocês pensarem em grandes líderes, eu acho difícil essas duas categorias não entrarem como essencial para o grande líderes que vocês descrevem. Você concordaria com isso, Pedro? Sim, claro. Visão e execução?
Eu acho que é isso daí que, na verdade, no final das contas, vai definir o líder, né? É porque se ideia boa... realmente, ideia boa não é que todo mundo tem, mas todo mundo pode ter. Sim. Mas é que para ter... Eu acho que a parte da execução... Para ter os colhões para executar, né? Então. Aí já é outra história. Eu acho que talvez a parte da execução é o que mais... Então, eu não digo que seja mais, porque a visão... Uma ideia vaga... Acho que a parte legal de ter uma visão de grande líder é que a visão... inerentemente já vai ser executável. Tipo, eu não vou pensar, quero uma civilização em Plutão. É uma visão, ok, mas... é uma visão boba. Ele vê as coisas dentro da realidade, né? Exatamente. O entendimento traz uma visão que é tangivelmente melhorável, que é avançável, digamos assim. Exato. Então, o cara não tá só sonhando. Exatamente. A execução já está implícita na visão avançada que ele tem de certas causas, em certas situações. Acho que da minha parte é isso. Não sei se vocês têm algo a adicionar. Não? Acho que no geral tudo converge para esses pontos. A gente enxerga de uma forma diferente, mas no final das contas, querendo ou não, acho que é isso que todo mundo acaba percebendo, sem se dar conta. Por exemplo, que admira, mas não se dá conta desses pontos, entendeu? Sim. Cara, você me tomou um bom tempo pra... só sabe quem que é, sabe o que ele fez, mas... Porque quando realmente você por exemplo, quando você vê algum líder que você se identifica, muitas vezes você fala, pô, tal... Eu penso, por exemplo, você se identifica com o líder e você fala, pô, da hora e tal, eu consigo tipo, eu acho certo, eu seguiria. Só que você não consegue descrever exatamente, sabe? Tipo o Che, né, Pedro? Tipo Che Guevara. Nossa senhora! Querendo ou não, ele foi um grande líder também. Grande líder. Teve visão e executou. Eu acho que... Executou não. Executou. Não, como líder, cara, ele é independente se você concorda com ele ou não. Mas eu acho que nesse contexto histórico ele foi ele foi usado mais como ídolo. Porque o cabeça era o Fidel, né? Mas aí a gente já entra em outra discussão. Já é outra coisa. Coisinhas históricas. Mas, não, realmente, essa coisa de você... Todo mundo tem uma sensação intuitiva muito forte do que é bom. Até mesmo que você lê um texto, assiste um filme. Sim. Mas a grande proposta nossa aqui é realmente examinar... esses pontos. O porquê, né? O muito fácil de escrever é o ruim, né? Por que é ruim? Porque não tem história. Porque não fez isso, não fez aquilo. Mas o bom... é realmente o que exige uma reflexão maior e que a gente acredita que agregue aos nossos ouvintes por fazer examinar essas qualidades que são intuitivas, mas não necessariamente claras. É isso aí. Então é isso, ouvintes. A gente espera que vocês tenham desfrutado desse episódio. Por favor, compartilhem o que vocês acreditam que são grandes traços de grandes líderes. Quais são grandes líderes para vocês? E, antes de nos despedir, lembrando, para quem quer ter notificação certeira, assim que todo episódio for upado, mande um e-mail para o vejabem@vejabempodcast.com.br. Então, é isso, galera. Até a próxima. Falou, isso aí, pessoal. Gente. Muito obrigado e até a próxima. Aquele abraço. Não.